Olá, seja bem-vindo a esta edição do Em Pauta, que discute uma questão social importante e antiga, a invasão e ocupação de áreas. Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, nós convidamos para falar sobre esse assunto Cláudio de Mauro, diretor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia e professor de Planejamento e Gestão Urbana, e também Diego Soares Silveira, antropólogo das Ciências Sociais aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, Diego, para começar esse programa nosso, a luta pela reforma agrária ela é antiga e traz questões sociais, políticas e econômicas importantes aí. Alguns estudiosos comparam com a época da República e da escravatura também. Sem dúvida, eu acho que alguns problemas que hoje ocorrem no espaço urbano nos remete a uma ausência de políticas públicas voltada para o homem do campo. Eu acho que Uberlândia reflete muito essa situação. Uberlândia vem crescendo muito nos últimos 20 anos, atraindo essa população do campo, que na ausência de uma política agrária efetiva, não é que não haja uma política agrária, essa política agrária em grande medida sempre foi voltada para uma determinada forma de produção agrícola, que é essa forma que hoje está em pauta do agronegócio. Isso obviamente ocasionou uma série de desigualdades sociais para o homem do campo, que vem para a cidade em busca de melhores condições de vida, e mais uma vez também aqui se nota uma ausência de planejamento urbano por parte do governo, não só desse governo, mas de outros governos também. Isso é uma questão histórica no Brasil, deixando essas populações, vamos dizer assim, à sua própria sorte, e buscando, na medida do possível, se estabelecer na cidade, nos espaços aí que estão disponíveis ou não para isso. Agora, Cláudio, a reforma agrária aí é uma luta antiga e a gente percebe que o país, não só Uberlândia, o país como um todo, ele tem um grande celeiro de terras. Por que essa questão da reforma agrária ainda é problema? Faltam políticas? Faltam políticas públicas voltadas para isso. Como disse o professor Diego, você tem políticas públicas, sim. Você tem planejamento, mas é um planejamento para atender um setor social e, consequentemente, para construir um modelo de sociedade. No caso brasileiro, por exemplo, nós estamos agora com 50 anos do golpe militar, civil-militar. Está sendo tratado esse assunto que aconteceu em 64. E as reformas de base do João Goulart da época previam, por exemplo, a reforma agrária. Ou seja, nós passamos 50 anos e a reforma agrária não foi realizada no Brasil, dentro dos princípios que interessa para garantir os direitos que a população tem. Quando você pega, por exemplo, a questão urbana, a Constituição brasileira diz que as pessoas têm direito, os cidadãos brasileiros, têm direito à moradia. E, no entanto, não tem políticas voltadas especificamente para isso. A população acaba ocupando áreas, porque, na verdade, são áreas que não interessam para o mercado. Quando você pega, por exemplo, as áreas de preservação permanente, margens de rios, áreas de escoamento superficial de água com graves consequências, essas áreas não têm grandes interesses para o mercado. Então, elas acabam ficando num estoque de áreas que são ocupadas pela população para exercer a função social, porque também diz a legislação brasileira que a propriedade privada, tanto a rural como a urbana, tem que ter função social. Nós temos a garantia constitucional do direito à propriedade, mas a propriedade tem que ter função social.